Olá, sejam todos muito bem-vindos à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso em Pedagogia pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, turma TCC 430, Sala 8 e Grupo 1. Meu nome é Patrícia e tenho a honra de apresentar os demais integrantes do nosso grupo. André Luiz Mendes Moura, Daniela Dias dos Santos Lopes, Edivan Marçal da Silva, Gleisiele Marta Barreiros dos Santos, Miguel de Castro Júnior, Patrícia do Nascimento Moraes de Castro e Shirley Jonque Silva. Contamos com a orientação do facilitador Matheus Verdu, a quem agradecemos pelo suporte durante todo o nosso trabalho. O tema que escolhemos para o nosso TCC é a proibição do uso de celulares e os novos paradigmas na educação no nono ano. Esse assunto veio à tona depois da aprovação das leis estaduais e federais que passaram a restringir o uso de celulares nas escolas. Essas mudanças geraram muitos debates sobre o papel da tecnologia na sala de aula, seus impactos no aprendizado e na saúde mental dos alunos. A partir disso, nosso objetivo foi entender como os professores do nono ano estão percebendo essas mudanças. Essa etapa do ensino fundamental é especialmente importante, porque os alunos já têm uma certa autonomia, mas ainda estão em fase de construção de várias habilidades cognitivas e sociais. Na nossa pesquisa, procuramos refletir sobre os desafios e também sobre as oportunidades que surgem com a proibição do uso do celular nas escolas. E agora, para dar continuidade na sequência da apresentação, convido os demais integrantes do grupo. Esperamos que vocês aproveitem e gostem do nosso trabalho. Olá, tudo bem? Eu me chamo Daniela e eu vou falar sobre o contexto do tema, que é a proibição do uso de celulares e os novos paradigmas educacionais no nono ano. Atualmente, vivenciamos um avanço tecnológico sem precedentes, que tem promovido transformações profundas em diversos setores da sociedade, incluindo a educação, a comunicação, o mercado de trabalho e as relações sociais. A crescente digitalização e a popularização de dispositivos móveis, em particular o celular, tem alterado significativamente os modos de interação e de acesso à informação. Contudo, tais inovações também trazem questões complexas relacionadas ao impacto no processo de ensino e aprendizagem, especialmente no que se refere ao uso indiscriminado dessas tecnologias dentro do ambiente escolar. Dessa maneira, crianças e adolescentes passaram a levar seus dispositivos móveis para a escola, o que tem comprometido o processo de ensino e aprendizagem. Nesse contexto, o governo federal e estadual instituiu legislações que proíbem o uso desses dispositivos dentro do ambiente escolar, como a Lei Estadual 18.058 de 2024 e a Lei Federal 15.100 de 2025. As referidas leis, elas têm como finalidade restringir o uso dos dispositivos móveis no ambiente escolar, com o propósito de aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. A proibição, ela visa reduzir os estímulos externos que possam comprometer a atenção dos discentes, promovendo assim condições mais adequadas ao desenvolvimento da cognição, do raciocínio lógico e do pensamento crítico. Como essas leis, elas influenciam o cotidiano escolar e de que maneira os novos métodos de ensino estão mudando com a presença ou a proibição do uso dos celulares? Olá, meu nome é Edivan Marçal, estou fazendo licenciatura em Pedagogia na Universidade de São Paulo, Univesp, no polo da cidade de Araçariguama. Faço parte do grupo 8 do trabalho de conclusão de curso para Pedagogia. Nosso grupo escolheu o tema A Proibição do Uso de Celulares e os Novos Paradigmas na Educação no nono ano. Hoje eu vou falar da metodologia do projeto. O projeto adotou uma abordagem mista, com foco qualitativo e caráter exploratório e descritivo. Nossa pesquisa buscou entender melhor o problema, enquanto a descritiva ajudou a caracterizar um fenômeno, no caso, a proibição do uso de celulares em sala de aula. Escolhemos esse tema pela relevância e atualidade do debate. A presença dos celulares no ambiente escolar é constante e polêmico, gerando discussões entre professores, gestores, estudantes e família. Por isso, investigamos os efeitos dessa
proibição, especialmente no nono ano do ensino fundamental, por ser uma fase em que os alunos já têm mais autonomia e acesso aos celulares. Aplicamos um questionário aos professores da rede pública em diferentes cidades do estado de São Paulo. Os docentes atuaram diretamente na sala de aula e puderam avaliar as mudanças percebidas após a implantação das regras de restrição ao uso de aparelhos eletrônicos. Nosso questionário teve 20 perguntas organizadas em 5 blocos temáticos. Bloco 1. Compreensão e aceitação das leis. Nesse bloco, verificamos o grau de conhecimento dos docentes sobre as normas que restringem o uso de celulares e sua percepção sobre a pertinência e adequação dessas leis ao contexto escolar atual. Bloco 2. Resistência e adaptação. Avaliamos os desafios enfrentados na implantação da proibição, incluindo resistências por parte de alunos, professores e gestão escolar. Bloco 3. Impactos cognitivos e comportamentais. Investigamos se os professores notaram mudanças no comportamento dos estudantes, dificuldade de concentração, queda na qualidade da escrita, leitura e memorização. Bloco 4. Sobrecarga sensorial e cognitiva. Este bloco buscou avaliar a percepção dos professores sobre os efeitos de exposição prolongada às telas do desenvolvimento cognitivo dos alunos. Bloco 5. Conscientização e clima escolar. Investigamos se os professores perceberam melhorias no ambiente escolar no nível de consciência dos alunos sobre o uso responsável das tecnologias. As questões fechadas foram elaboradas em escala Likert, ferramenta de avaliação que permite medir a intensidade de uma opinião, permitindo análise quantitativa, enquanto a questão aberta permite ao docente expressar suas experiências e opiniões. As respostas fechadas foram analisadas por meio de estatística descritiva, frequência e porcentagem, permitindo uma visão clara das tendências predominantes entre os professores. Já as respostas abertas foram examinadas com base na análise do conteúdo de Lawrence Braden, que é a realização de uma análise sistemática e objetiva do conteúdo de um conjunto de dados, buscando compreender o seu significado e identificar padrões ou tendências presentes nos dados. Agradeço ao nosso orientador Matheus Verdu, aos meus colegas do grupo, à direção e ao docente da escola Alberto Fernandes de Araújo de Araçariguama, que contribuíram com sua resposta ao nosso questionário. Muito obrigado. Sou Shirley, vou falar sobre o resultado da pesquisa. Participaram dessa pesquisa 38 pessoas, respondendo um questionário de perguntas estruturadas conforme os eixos temáticos. No eixo número 1 estão as perguntas número 1, 3 e 5, sobre a compreensão e aceitação das leis. As perguntas abordaram 3 pontos principais: se os entrevistados entendem os objetivos da lei, se a legislação permite o uso pedagógico de tecnologia, se ela trata também de outros aparelhos, além do celular. A maioria disse que entende bem o objetivo da legislação, mas quando a questão foi sobre o uso pedagógico das tecnologias, ou seja, usar o celular ou outros aparelhos de forma educativa e com supervisão, esse número já caiu um pouco. Quando o assunto foi a proibição de outros eletrônicos, como tablets e notebooks, as opiniões ficaram mais divididas. Ainda assim, a maioria tende a concordar com a aplicação da lei nesses casos também. Esses dados mostram que, embora os participantes declarem ter um bom conhecimento sobre a lei, muitos sentem falta de orientações mais claras sobre como usar os aparelhos de forma educativa. Isso pode estar ligado a uma certa contradição. A lei proíbe celulares, mas ao mesmo tempo a Secretaria de Educação incentiva o uso de aplicativos nas tarefas e distribui notebooks para as escolas utilizarem em sala de aula.
No eixo 2 constam as perguntas 2, 10, 11 e 20, sobre resistência e adaptação. As perguntas abordaram 3 pontos principais: se os participantes entendem os objetivos da lei, se ela permite o uso pedagógico de tecnologias e se fala também sobre outros aparelhos além do celular. A maioria disse que entende o propósito da legislação, mas quando o assunto é usar o celular de forma educativa, esse número já diminui. E quando se trata de outros aparelhos como tablets e notebooks, as respostas ficaram bem divididas. Muitas respostas apontaram que, mesmo com a proibição, isso gera uma sensação de contradição entre a teoria e a prática. Também foram feitas perguntas sobre possíveis resistências à lei. A maioria acredita que sim, pode haver resistência, tanto por parte de alunos como por parte de pais e até de professores, já que o uso do celular virou hábito e muitos veem utilidade nele em sala de aula. Ainda assim, quase todos acreditam que a proibição ajuda a reduzir os efeitos negativos do uso excessivo de telas. Quando perguntados sobre mudanças no comportamento dos alunos, 60% disseram que perceberam melhorias. As respostas mais comuns foram mais atenção nas aulas, mais interação entre os colegas, melhor desempenho, menos ansiedade e até autonomia, como pensar por conta própria sem recorrer direto ao Google. Também relataram coisas interessantes como menos conflitos nas redes sociais e mais exposição na sala de aula. Por outro lado, alguns disseram que nem tudo mudou. Por exemplo, alguns alunos continuam indo dormir tarde utilizando o celular em casa, o que acaba afetando o desempenho na escola. No geral, os resultados mostram que a maioria acredita na lei, mas ainda vê espaço para ajustes, principalmente na forma como as tecnologias são trabalhadas dentro da escola. Obrigada. Olá, sou Gleisiane Mata, vou falar na segunda parte do resultado do TCC. Analisando os dados principais dos gráficos, dá para ver que a maioria dos participantes concorda que o uso excessivo de telas afeta negativamente o desenvolvimento cognitivo dos alunos, especialmente na atenção, leitura e escrita. Por outro lado, a afirmação que mais gerou discórdia foi a de que o uso de telas prejudica as habilidades sociais e emocionais, ou seja, muitos não acreditam que a interação social esteja sendo tão afetada assim por causa do uso de celulares. Agora vamos falar do bloco 3 da nossa pesquisa, que aborda os impactos cognitivos e comportamentais do uso excessivo de tela nos alunos. As perguntas número 12 até a 17 focaram em como o uso excessivo de telas afeta a concentração e atenção, o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita, a capacidade de memorização e aprendizagem, o desenvolvimento de pensamento crítico e a resolução de problemas, o desenvolvimento acadêmico geral e, por fim, o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais devido à interação social limitada. Analisando os dados da pesquisa, percebemos que a maioria dos participantes concorda que o uso excessivo de telas causa impactos negativos e significativos nos aspectos cognitivos. Por exemplo, a questão sobre a dificuldade de concentração e atenção teve uma concordância muito alta, com 84,21% dos participantes concordando totalmente. Da mesma forma, 81,58% concordam totalmente que o uso excessivo de telas afeta o desenvolvimento da leitura e da escrita. A questão que gerou mais discordância foi a que se refere ao prejuízo de habilidades sociais e emocionais, em função da interação social limitada. Embora a maioria ainda concorde com essa afirmação, é o ponto onde mais divergência de opiniões em comparação com os outros impactos cognitivos. Ou seja, a pesquisa indica uma forte percepção do uso excessivo de telas afeta negativamente o desenvolvimento cognitivo e acadêmico dos alunos, sendo a questão das habilidades sociais e emocionais o ponto de maior debate. No bloco 4, pergunta 4, 18 e 19, fala sobre a sobrecarga sensorial e cognitiva. Nesse bloco,
da pesquisa, as perguntas foram sobre os impactos do uso excessivo de telas no desenvolvimento das crianças e adolescentes. A maioria dos participantes, mais de 80%, concordou que ficar muito tempo exposto a celulares, tablets e outros dispositivos podem causar uma sobrecarga no cérebro, atrapalhando a concentração, a memória e até a forma como a criança pensa e aprende. Também foi destaque a ideia de que quanto mais tempo se passa em frente às telas, menos tempo sobra para atividades importantes, como leitura, brincadeiras ao ar livre, a interação reais, que são fundamentais para o desenvolvimento saudável. Ou seja, a percepção geral é de que o excesso de telas afeta, sim, o lado cognitivo dos estudantes, e esse alerta aparece com força nas respostas da pesquisa, no bloco 5, 7, 8 e 9, conscientização e clima escolar. Esse trecho da pesquisa abordou que as novas leis estão ajudando a conscientizar sobre os efeitos do uso excessivo de telas. Na pergunta sobre se as leis têm ajudado a conscientizar educadores, pais e alunos, metade dos participantes, 50%, respondeu que concorda totalmente e quase 20% concorda parcialmente. Ou seja, a maioria enxerga um impacto positivo nesse sentido. Quando perguntado se as leis ajudaram a ampliar o debate sobre os efeitos das telas no desenvolvimento cognitivo, a maioria também respondeu positivamente. Quase 40% concordaram totalmente e mais de 35% concordam parcialmente. Já na pergunta sobre se as leis vão contribuir para um desenvolvimento cognitivo mais saudável dos alunos, as respostas foi ainda mais forte. Mais de 68% concordam totalmente e quase 24% concordam parcialmente. No geral, os dados mostram que a maior parte dos participantes acredita que a legislação não só trouxe mais consciência sobre o tema, como também pode gerar efeitos positivos no desenvolvimento do estudante ao longo prazo. Muito obrigada. Olá pessoal, meu nome é André e eu vou fazer uma breve discussão a respeito dos resultados que a gente encontrou no nosso trabalho e também as considerações finais. Bom, no nosso trabalho a gente fez a análise das justificativas apresentadas no projeto de lei que deu origem à Lei do Estado de São Paulo, que proíbe o uso de celulares, e não conseguimos fazer essa mesma análise porque no projeto de lei original da lei federal não havia nenhuma justificativa, simplesmente não havia nenhuma referência bibliográfica, simplesmente foi citado que seria um assunto importante que já havia sido discutido em outros projetos de lei já lá desde 2010. No caso da Lei do Estado de São Paulo, nós temos vários estudos, sendo que 2 deles são de agências, são relatórios de agências governamentais. No caso, a Unesco, a Agência das Nações Unidas para a Educação e Cultura, e do Escritório do Cirurgião Geral dos Estados Unidos. Esses relatórios de agências governamentais, eles não têm o objetivo de produzir conhecimento científico novo. No entanto, a gente tem que observar que esses relatórios, eles têm várias referências bibliográficas que se repetem entre os dois, que a princípio não tem problema nenhum, mas também que um outro estudo que é citado no projeto de lei, de forma separada, fora dos projetos de lei, ele também usa informações ali que são citadas no projeto de lei de um mesmo artigo. Então a gente tem ali das 5 justificativas ali, a gente tem ali 3 que acabam citando as mesmas fontes. Então é preciso tomar esse cuidado de que esse argumento ele aparece em diversas fontes e tal, uma fonte mais robusta, mas que na verdade é um único artigo ou pequeno grupo de artigos que está sendo repercutido em vários lugares. Com relação à análise da bibliografia que a gente fez, então a gente optou por analisar livros para o público geral, para professores, pais, inclusive porque o nosso curso não é de psicologia, é de pedagogia, e
Surpreende também, assim, como o projeto de lei fala que desde 2010 isso já era um assunto que estava sendo discutido, a gente tem uma lei paulista já de 2017 sobre o assunto, e começa lá em 2008 a ser discutido e vai tendo novos autores especialistas no assunto, começam a escrever livros para o público geral alertando sobre isso, né? Todos os livros que a gente analisou, eles têm basicamente os mesmos argumentos, e fala que diminui a interação social, diminui a atenção, né? Alguns falam assim, problemas de insônia, né? Problemas de outras coisas. Então as fontes elas concordam entre si. Nenhuma delas estabelece uma quantidade segura para o uso do celular, uma forma segura do uso de celular, né? O Dermuguet, no caso, ele é contra, assim, ele defende realmente a proibição do uso de celular por crianças e o uso, né, bem controlado ali por adolescentes. E, por outro lado, a gente analisou, né, artigos recentes que fossem meta-análises, que fossem pesquisas que pegassem o número de participantes um pouco mais alto, que falam sobre o uso mediado do celular. Nesse caso, né, a gente tem que notar ali que se destaca ali a importância do uso mediado do celular, né? Ou, quer dizer, do aparelho eletrônico de forma geral, né? E isso conversa, por exemplo, com a ideia do notebook ou do tablet oferecido pela escola, diferente ali de quando o aluno está livre para acessar qualquer conteúdo. Com relação ao questionário que a gente aplicou, né, a gente verificou que a grande maioria ali, 92% dos participantes, eles acreditam sim que a lei seja benéfica, né, que ela melhore o desenvolvimento cognitivo dos alunos, que seja capaz de mitigar efeitos nocivos do uso do celular. Porém, apenas 60%, ou a gente pode olhar de outra forma, né, quase metade, 40%, não observou mudanças significativas no comportamento dos alunos em sala de aula. Talvez pela faixa etária, os alunos já não tivessem muito hábito de usar o celular, é uma coisa que a nossa pesquisa não conseguiu pegar. Mas dos 60% que falaram que acontece, né, dentre os 60%, quem respondeu a questão aberta ali fica em torno de 50% dos participantes, foram 19 dos 38, eles todos relataram mudanças positivas, aumento na atenção, aumento na concentração, né? A gente colocou ali uma categoria de outros ali também que está no trabalho, que a única coisa que a gente não pode dizer que é uma coisa realmente positiva é um efeito fora da sala de aula, que é a questão dos alunos estarem sonolentos na sala de aula, que o participante acredita que seja pelo uso do celular até tarde da noite. Então ele está associado a um efeito negativo do uso do celular, mas uma coisa extramuros, uma coisa que precisa ser resolvida aí entre o aluno e a família, que não tem como a escola interferir nisso. Com relação aos efeitos, né, todos, né, pelo menos mais de 60% concorda totalmente em todos os efeitos que a gente perguntou. Se a gente somar entre concorda parcialmente e concorda totalmente ali, a gente tem ali que realmente assim, a grande maioria concorda com os efeitos nocivos do uso excessivo do uso celular. Dentre as mudanças positivas, né, que eu esqueci de falar, elas estão também de acordo. Essa pergunta foi feita antes da gente apresentar no questionário quais seriam os possíveis efeitos nocivos ali do excesso do uso celular. E entre as mudanças, os participantes eles relataram aumento na concentração, melhora na atenção, aumento no desempenho acadêmico, né? Então também de acordo com o que estava esperado ali dentro da bibliografia. Sobre as considerações finais, eu acho que, né, a gente conseguiu mostrar aí que realmente assim, a lei, pelo menos com relação aos docentes, ela tem uma boa aceitação, né? Seria interessante a gente ter a mesma pesquisa com os alunos, né? A gente não conseguiu fazer essa pesquisa por questões operacionais, de poder ter o acesso aos alunos, mas seria interessante repetir isso com os pais, né? Com os alunos, eventualmente até com os pais. E também seria interessante a gente fazer uma outra pesquisa, aprofundar na pesquisa, porque ainda que 92% diga que a lei é capaz de mitigar os efeitos, né, nocivos ali do excesso do uso do celular,
um número bem menor ali, em torno ali de uns 60%, 70%, que fala sobre o uso, né, que concorda ali que tem um uso pedagógico ali previsto ali, né, ainda que a lei só trate ali da exceção, ela não disciplina como que isso deveria ser, não é o objetivo da lei, mas seria importante, né, ter uma ideia de como que o uso pedagógico dos aparelhos eletrônicos é visto pelos professores, ainda mais que essa semana a gente teve uma notícia aí de que a Secretaria Estadual de São Paulo vai começar a utilizar a inteligência artificial para corrigir as tarefas dos alunos, né? Então, gera toda uma nova gama de questões aí a respeito aí da relação com tecnologias da informação e comunicação e o papel do professor em sala de aula. Antes de encerrar oficialmente, queremos deixar aqui registrado a nossa gratidão. Agradecer primeiramente a Deus por ter sido o nosso sustento e inspiração em cada etapa dessa jornada. As nossas famílias, que foram suporte nos dias difíceis e celebraram conosco cada pequena conquista. Nosso muito obrigado. Aos colegas de curso, pelo aprendizado compartilhado, pela parceria e tornar essa caminhada mais leve. Aos professores e tutores da Univesp, pelo conhecimento transmitido, pelo apoio e pelo exemplo, dedicação à educação. Ao nosso facilitador, Matheus Verdu, por cada reunião, pela paciência e por todos os direcionamentos que nos guiaram com segurança até aqui. Aos educadores que participaram da nossa pesquisa, muito obrigado por contribuírem com suas vivências. Isso foi essencial para a qualidade e relevância do nosso trabalho. E com o coração cheio de alegria, celebramos também o fato de sermos formandos de uma universidade pública. Sabemos o quanto essa conquista valoriza não só o nosso currículo, também a nossa história. Ela representa a força transformadora da educação acessível, gratuita e de qualidade. Muito obrigado.